Olá! Um estudo recente publicado por pesquisadores de universidades da Alemanha e dos Estados Unidos sobre equidade de mulheres e homens no mercado de trabalho mostra que a pandemia já afeta negativamente as mulheres. Elas perdem a cada dia mais vagas no mercado de trabalho e estão sobrecarregadas com o trabalho doméstico. Para falar das condições dessas mulheres, exaustão e mercado de trabalho em tempos de pandemia, eu converso agora com a presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministra Cristina Peduzzi, e com Ana Carolina Querino, gerente de programas da ONU Mulheres Brasil. Cristina e Ana, muito obrigada por estarem conosco aqui para essa entrevista. Bom, eu começo agora com a ministra Cristina. Esse estudo, ele só expõe mais o que as mulheres ainda sofrem, né, ministra? Culturalmente, apesar dos avanços aí do trabalho, das questões do trabalho ao longo dos anos, as mulheres ainda sofrem essas questões. E essa pandemia, ela expõe mais ainda essa desigualdade de gênero, seja nas tarefas domésticas, seja na falta de oportunidade de emprego. Como é que a senhora analisa esse cenário para as mulheres diante dessa situação agora que a gente enfrenta? Como você bem, boa tarde ou bom dia, né? Mas é um prazer estar aqui na TV Senado e diria, concordando com você, que a realidade, o contexto da pandemia, ele trouxe visibilidade para uma realidade que já existia. As mulheres, elas têm uma situação ainda que se diz de desigualdade material, apesar das garantias formais que estão previstas nas leis, na Constituição, nos documentos internacionais, no plano material, ainda a mulher não concretizou essa igualdade. E no contexto da pandemia, isso está melhor identificado, especialmente porque, quanto ao resultado, porque nós estamos comprovadamente, por meio de pesquisas, constatando que as mulheres estão produzindo menos, elas estão produzindo menos artigos científicos, elas chegaram a perder até 50% da produtividade, nesse período, segundo estudos feitos na Universidade de Monash, na Austrália. E por que isso agora, preponderantemente? Porque elas estão cuidando dos filhos. Os filhos não têm creches, não têm escolas temporariamente para frequentar. O trabalho remoto, ou teletrabalho, ou trabalho a domicílio, qualquer deles, estão também trazendo outras preocupações e outras atividades complementares para a mulher, que tem que auxiliar o filho, preponderantemente a mulher mais do que o homem, não só nas tarefas de ensino, mas também nas tarefas domésticas, nas tarefas de higiene. Então, esse contexto, ele é preocupante, porque os efeitos, eles estão não só ocorrendo hoje, mas eles estarão prolongados para a fase chamada de pós-pandemia, né? E por isso que, quando se fala, não é, em retomada da economia, porque os reflexos são epidemiológicos, são sociais, são econômicos, são também psicológicos, eu diria, e eles têm um reflexo muito grande no trabalho. Porque, veja, se abre o comércio, se abre a indústria, se reabre, né? Mas se nós não tivermos creches, não tivermos escolas, não tivermos auxiliares domésticos, que também são afetados e especialmente alcançam o gênero feminino, nós poderemos produzir até um desemprego preponderantemente no gênero feminino. Ana Carolina, como é que a ONU trabalha com isso? O que ela recomenda que o governo dos países, principalmente no Brasil, deve proceder diante dessa desigualdade e cuidar melhor
né, dessa questão feminina das mulheres no trabalho e também no trabalho, na questão doméstica, né? A gente sabe que muitas atividades onde há a predominância da mulher, por exemplo, salões de beleza, o trabalho doméstico mesmo, né, nas casas, como diarista, e também salões de beleza, cuidadores, né, as cuidadoras de idosos, esses trabalhos foram afetados com a pandemia. Como é que a ONU recomenda, o que ela recomenda que o governo e o poder público trabalhem para que isso seja, o impacto seja um pouco menor? O que as Nações Unidas vem fazendo é destacar como outras pandemias não, né? Como outras situações semelhantes que demandaram um isolamento social, como a crise do Ebola em alguns países africanos, quais foram os efeitos que tiveram para as mulheres. E o que se observa é que exatamente o que você falou, pelo tipo de ocupação e pelas tarefas e pelo tipo de trabalho onde as mulheres estão mais representadas, o impacto do isolamento social é maior. Então, as mulheres tendem a perder renda mais do que os homens, e um outro fator é que, após o período de isolamento, quando a vida começa a voltar ao normal, as mulheres demoram muito mais do que os homens para recuperar os níveis de emprego e de renda que tinham anteriormente. E isso, basicamente, em função do tipo de ocupação. Algumas mulheres conseguem, mulheres de classe média ou classe média mais alta, conseguem ainda ter essa opção do teletrabalho, mas a gente sabe que essa não é uma realidade para todas as mulheres, né? E que mesmo essas que conseguem, têm o desafio de como dar conta, né, de exercer as tarefas produtivas e reprodutivas e de cuidado sem um contexto do que são as políticas de cuidado, né? Então, de ter as escolas abertas, escolas e creches abertas, de ter acesso a lavanderias, restaurantes, para aliviar essa carga, e mesmo o apoio das trabalhadoras domésticas remuneradas, né? Que a gente sabe que aí é uma discussão à parte, mas que se vê particularmente afetadas por esse processo. Então, tem algumas orientações, como medidas fiscais, como um olhar específico para quem está na informalidade, já que a gente sabe que as mulheres são afetadas especificamente aí, do tipo de benefício que é concedido. Então, temos os benefícios de renda, né, que foram criados para recuperar o mínimo de renda da população. Então, temos aqui no Brasil um exemplo disso, mas como pode ser feita uma análise diferenciada para homens e mulheres, de forma a colocar as mulheres no centro dessas respostas, né? É essa questão que eu quero fazer para a ministra Cristina. Ministra, a senhora acredita que esse novo cenário que a gente vive, ele vai fazer com que a gente repense formas diferenciadas de igualar o trabalho entre mulheres e homens? O teletrabalho chega agora, de repente, para ficar, e isso vai fazer com que as mulheres tentem, de alguma forma, se inserir nessa nova realidade, e o governo, o poder público, dá essa oportunidade para elas terem esse espaço no teletrabalho? Como é que a senhora acredita que vai ser, e a gente vai ter que repensar isso no pós-pandemia? Essa questão é muito interessante, porque quando me perguntam o que é a justiça do trabalho, como ela vai se comportar pós-pandemia, quais os litígios que se imagina, né, irão com mais frequência chegar aos tribunais, e eu digo que o teletrabalho, o trabalho remoto, como eu disse, enfim, o home office, ele foi uma realidade que nós, digamos, positivamos no Brasil a partir da reforma trabalhista de 2017. Então, a Lei 4.637 regulou o teletrabalho. E eu penso que ele veio para ficar, porque se nós formos capazes de executar com a mesma eficiência o nosso trabalho pela forma remota, nós estaríamos, sem dúvida, produzindo, não é, um padrão, digamos,
bem mais confortável para estas adaptações que se fazem necessárias e até para a preservação da saúde. Então, nós vamos reduzir o movimento e preservando a saúde daqueles que precisam trabalhar de forma presencial, mantendo o trabalho remoto. Nós estamos identificando que no plano da educação também, não só no plano do trabalho, com eficiência, nós agora estamos aqui, não é, realizando essa entrevista, não é, esta comunicação, este intercâmbio de informações, não é, pelo meio telemático. Então, graças às ferramentas, graças à automação, à tecnologia, nós estamos avançando nessa sistemática e possibilitando que ela se efetive do trabalho remoto, né, graças às ferramentas tecnológicas, em um rol grande de atividades que poderão persistir num período logo pós-pandemia e até que se normalize, não é? Há uma imprevisibilidade ainda sobre a possibilidade de vacinação, e se nós reduzirmos, não é, o número, o fluxo de pessoas, nós estaremos dando mais segurança àqueles que precisam utilizar do transporte coletivo, né? Porque eu vejo que no âmbito doméstico, não só a empregada doméstica, mas o cuidador do idoso, o cuidador da criança, o motorista, eles estão tendo prejuízos, porque andar no transporte coletivo pode ser um meio que lhe ofereça riscos. Então, nós vamos diminuir o número de pessoas que vão utilizar e, com isso, propiciar uma mobilidade maior e a preservação de postos de trabalho. Então, é um momento que coincide, o da epidemia, com o avanço tecnológico que já vinha promovendo, não com essa intensidade de hoje, mas que já vinha promovendo essas modificações no mundo do trabalho, de forma que é uma área onde nós temos uma riqueza de pesquisa destas condições, destas necessidades, das proposições e de contar, digamos, com uma solidariedade que é exigível entre patrão, entre empregado, do Estado, especialmente se nós considerarmos que existem trabalhadores autônomos hoje em um número muito expressivo, maior, que antes eram trabalhos que eram executados só pelo modo tradicional do emprego e que hoje, até por meio das plataformas virtuais, são executados de forma autônoma. Então, é uma riqueza, digamos, de elementos que nós temos para a pesquisa, para a prática e para pensar sempre como melhorar, nesse contexto, a prestação de serviços, a preservação do mercado de trabalho da mulher, não é? E o funcionamento desta nova engrenagem. A doutora Cristina falou sobre solidariedade. Ana, a ONU acredita que vai ter que haver cada vez mais solidariedade, principalmente por parte do poder público e dos empregadores, para essas mulheres, principalmente para as chefes de família, que hoje são mais afetadas ainda, e de repente esse benefício que o governo está oferecendo, né, para as mães solteiras, as chefes de família, que é o valor dobrado dos R$600, por exemplo, eles vão ter que ser estendidos no pós-pandemia até que a situação se normalize ou se transforme em algo mais benéfico para essas mulheres? Como é que você vê isso, Ana? Bom, possivelmente sim. A gente realmente está vivendo num mundo de incertezas, né? No contexto de grande incerteza. O que a gente sabe é que, independente do que acontecer, os efeitos, a gente vai sentir ainda durante muito tempo, e efeitos que a gente ainda não está completamente ciente de quais são, né? Porque, assim, se formos olhar a condição dessas mulheres que já foram destacadas como as enfermeiras no exercício da sua atividade profissional,
elas estão com uma carga de trabalho muitíssimo elevada e estão vivendo num contexto de muito medo e insegurança, né? Medo de se contaminar, de contrair o vírus, medo de, tanto no local de trabalho quanto no transporte, e de como podem afetar suas famílias, né? Infectar os membros de suas famílias. Então, tem um componente aí de saúde mental que a gente ainda não está dimensionando, né? O impacto que o coronavírus pode ter sobre essas trabalhadoras do cuidado, em relação não só ao nível de renda, mas também de saúde mental, não pela sobrecarga e por esse medo, né? De contaminar aquelas pessoas que ama. A gente já tem essas evidências, como eu mencionei, de outras epidemias, de outros casos que demandaram o isolamento social, de que a recuperação do nível de emprego ela é muito lenta para as mulheres. Então, ter consciência desses fatores, aprender de lições, tomar as lições aprendidas de contextos semelhantes, ajuda a ter uma dimensão de quais são as medidas que são necessárias no presente para que no futuro, no momento da retomada, esses efeitos sejam minimizados, né? Para que as mulheres elas não vão ficando atrás em relação às respostas que estão sendo desenhadas. O que a ONU normalmente recomenda é que, independente da situação, que seja sempre feita uma análise desses impactos diferenciados, né? Então, os impactos para mulheres e para homens, e em países como o Brasil, o impacto diferenciado para brancos e negros também, porque a gente sabe que, enfim, já existia uma desigualdade bastante pronunciada entre homens brancos e mulheres negras, né? Os dois nos dois extremos. E agora essa desigualdade ela tende a ser aumentada de forma que muito provavelmente vai impactar nível de pobreza, vai impactar, enfim, talvez até o retorno da fome, né? Pensando nessas mulheres que são chefes de família com cônjuges e chefes de família sozinhas, né? Como que essas mulheres estão vivendo sem possibilidade de obter renda, porque essas normalmente são mulheres que não têm, a grande maioria, que estão ocupadas em posições onde se veem limitadas quase que por completo de obter renda, né? Então, na informalidade, ou atuando em áreas que não são consideradas serviços essenciais. Como que essas mulheres vão seguir garantindo o meio de sobrevivência, sabe? De sobrevivência mesmo. Será que esse auxílio ele é super importante? Então, essa iniciativa de dobrar, ela é muito bem-vinda, mas como será isso no futuro próximo? Será que o governo vai continuar tendo essa capacidade de financiar, vai continuar vai ter uma atitude proativa de encorajar empregadores a adotarem medidas específicas para essas mulheres que são chefes de família e que vêm impactar a sua renda de forma específica? Então, são muitas questões que estão lá. Estão suspensas. Ministra, sobre a fiscalização, o trabalho do TST com relação principalmente a esse trabalho das mulheres que vocês duas colocaram, que estão na linha de frente aí do combate à doença nos hospitais, né? Cuidando, né? Quem cuida de quem está cuidando, essa é a questão. Como é que o TST tem trabalhado para fiscalizar, para observar, né, os direitos dessas mulheres, desses profissionais que trabalham, que atuam aí, sem que eles sejam lesados até com relação à saúde, né? Não só os trabalhadores na área de saúde, mas muitos estão tendo que ficar expostos ao vírus, né? E a gente tem uma decisão recente do STF que considera como doença ocupacional os casos de contaminação pela Covid-19. Como é que o TST atua nesse caso para que os direitos dessas pessoas não sejam transgredidos aí? Veja,
o Tribunal Superior do Trabalho e a Justiça do Trabalho, eles atuam preventivamente e atuam por meio da decisão, né? Quando não for possível a realização de uma conciliação ou de uma mediação, eles então julgam o processo e dão a sentença e preservam um direito subjetivo que esteja sendo violado. Quando falei preventivamente, é que hoje o Tribunal Superior do Trabalho está muito empenhado na promoção, isto é, atribuição até da vice-presidência, no Brasil todo, na promoção de mediações pré-processuais. Então, antes de entrar com a reclamação trabalhista, que vai demandar um tempo, porque tem uma instrução probatória, e depois é que teremos a decisão, por meio dos sites dos Tribunais Regionais do Trabalho, aquele que se sentir atingido pode preencher o formulário e requerer que o tribunal, por meio, né, dos centros de conciliação judiciária, promova uma mediação pré-processual. Então, as próprias partes orientadas pelo juiz, empregado, empregador, entes individuais ou entes coletivos, no caso de sindicatos, poderão compor sem a necessidade do processo judicial. Então, esta é uma atuação muito importante e, quando não for possível a conciliação por meio ou não, a conciliação pré-processual ou durante o processo, o juiz, o tribunal em grau de recurso, o Tribunal Superior em grau de recurso, dará uma decisão e, com isto, corrige a ilegalidade, se ela existir. E veja, a última questão que você colocou, que está na medida provisória 927, que disciplinava que tem um dispositivo que explicita não se tratar de doença ocupacional, o coronavírus. E, para responsabilizar o empregador, exigia que o nexo de causalidade fosse comprovado. Tanto que foi negada a liminar pelo ministro Marco Aurélio, que é o relator. Quando foi ao referendo do plenário, é que se suspendeu a eficácia desse dispositivo. E eu penso o seguinte, ainda que suspensa a eficácia desse dispositivo, que negava a natureza ocupacional ao coronavírus, a enfermidade dele decorrente, nós temos uma lei, que é 8.112, que é a lei geral, que disciplina os benefícios previdenciários e disciplina, não é, a doença ocupacional. Porque a enfermidade profissional é uma espécie de acidente de trabalho, é uma enfermidade, portanto, que decorre do trabalho, do exercício de trabalho. E entre as ocupações estão lá descritas na lei aquelas que constituem enfermidade profissional. E a regra geral é a de que são atividades de risco, daí a responsabilidade objetiva que se impõe ao empregador, que deve acautelar, usando todos os equipamentos de proteção e assumindo a responsabilidade independente de culpa por algum acidente, por alguma enfermidade que decorra daquela atividade que é de risco, ou porque a própria atividade patronal é de risco, caso das empresas de vigilância, que tem os vigilantes, como do próprio exercício da atividade, que é dos profissionais de saúde. Os profissionais de saúde, assim, os vigilantes, exercem atividade de risco. Então, não há qualquer dúvida que, nesses casos, nem precisava a medida provisória dizer a responsabilidade do empregador é objetiva. Mas, no caso de um empregado que exerce uma atividade, inclusive em trabalho remoto, hoje, que não tem qualquer risco intrínseco, eu penso que não é ocupacional. Não se poderia, até porque a lei específica não regula, ela não é ocupacional, porque ele não se sabe quem adquirir. Agora, o nexo de causalidade, se comprovar que houve nexo de causalidade com o exercício de trabalho, aí sim o empregador vai
responder. Portanto, claro que eu não vi o acórdão ainda do Supremo Tribunal Federal, mas, na minha opinião, quando não há qualquer nexo de causalidade e não há relação da contrair o vírus, mas não em função do trabalho exercido, me parece que não há como qualificar como doença ocupacional. Tá certo. Bom, a gente fica por aqui. Eu queria agradecer a ministra Cristina, Ana Carolina Querino, da ONU, por fazerem parte dessa entrevista, uma entrevista rica, com informações importantes e relevantes. E para você rever essa entrevista, você pode acessar senado.leg.br/TV. Essa entrevista também já está disponível no nosso canal no YouTube, que é o youtube.com/TV Senado. E para sugerir temas para os próximos programas, você pode acessar senado.leg.br/ouvidoria. Até a próxima, a gente fica por aqui. Um abraço, muito obrigada.